A ciência em foco. Grandes questões. O sonho de Mendeleev. Distribuição sinapse. De que é feito o mundo? Na tentativa de responder a essa pergunta, filósofos e cientistas há milhares de anos têm considerado tudo, desde as menores partículas no universo até cataclismos que acontecem a bilhões de quilômetros. Este é o local onde são criados os elementos mais comuns, em estrelas como o nosso Sol. As estrelas são feitas principalmente de átomos de hidrogênio, que quando superaquecidos se fundem, formando elementos mais pesados, desde o hélio até elementos pesados como o ferro. As estrelas são fornos. Quanto mais você cozinha os elementos de uma estrela, mais elementos são feitos. Mas o nosso Sol não é quente o bastante, não tem energia para combinar elementos e criar elementos além do ferro. No entanto, o nosso corpo é feito de elementos como o cobalto e níquel maiores que o ferro. Temos assim um paradoxo. De onde tiramos a energia bruta para criar elementos maiores do que o ferro? A resposta é a supernova. Com a explosão das estrelas, a temperatura chega a trilhões de graus. É tão alta que você pode colidir o ferro com vários elementos para formar urânio, plutônio e todos os outros elementos da tabela periódica. Então, quando você olha para o seu corpo e para os elementos ao seu redor, se dá conta de que somos feitos de poeira das estrelas. Nós viemos das estrelas. Levamos séculos para descobrir esses elementos e classificá-los corretamente em uma tabela periódica. Mas as pessoas sempre tiveram fascinação por saber de que era feito o mundo. Sentado aqui na praia, olhando para o fogo, eu volto 2000 anos até a Sicília antiga, onde um camarada chamado Empédocles olhou fixamente para o fogo, pensando no mundo, e chegou à conclusão de que ele era feito de 4 elementos apenas: terra, ar, fogo e água. Ele podia ver todos eles no fogo. A seiva que derramava a partir de um pedaço de madeira era obviamente a água tentando voltar ao seu habitat, o mar. A fumaça subindo ao seu habitat, o ar. As chamas subindo até o seu habitat, o fogo do sol. E, é claro, as cinzas, se tornando parte da terra. Tudo era feito de 4 elementos apenas: terra, ar, fogo e água. Hoje vemos as coisas de forma diferente. A água pura consiste de 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Se analisarmos a Terra, veremos que é composta de dezenas de elementos. Mas há séculos as pessoas já haviam isolado alguns dos elementos que conhecemos hoje. Eles derreteram metais como chumbo, cobre, ferro e estanho, usando carvão, uma forma de carbono, para fazer fogo. Eles tinham fascinação por ouro. Os primeiros cientistas passaram 2000 anos tentando obter esse elemento precioso a partir de materiais menos valiosos. Mais feiticeiros do que cientistas, eles eram conhecidos como alquimistas. Misture a gema do ovo com a casca moída. Despeje a mistura em um recipiente fechado e cozinhe por 41 dias. Ferva o que sobrou em água. Depois, coloque a solução em um recipiente e cozinhe por mais 2 dias. Esvazie o conteúdo em uma concha uniformemente e o exponha ao sol. A água vai formar uma substância grossa. Derreta 30 gramas de prata, adicione a mistura e você terá ouro. Essa receita vem de Zósimo de Panápolis, que viveu na Alexandria no ano 300 a.C. Outro alquimista sugeriu alimentar galinhas com partículas de uma folha de ouro, na esperança de obter ovos de ouro. É claro que essas receitas não funcionavam. Não se faz ouro dessa forma. Mas isso manteve Zósimo e seus colegas alquimistas ocupados por muito tempo. Mas alguns alquimistas fizeram algumas descobertas enquanto realizavam experiências bastante estranhas. Em 1669, um alemão chamado Henrik Brandt iniciou uma experiência com urina. Os alquimistas adoravam a urina. Eles a chamavam de fluxo dourado e a adoravam porque tinha a cor certa, apesar do cheiro errado.
Brandt coletou 50 baldes de urina. Ele os armazenou até que todo o líquido tivesse evaporado. E o que restou foi uma borra e vários vermes se mexendo. E não foi só isso. Depois, ele ferveu essa coisa e deixou que fermentasse até ficar preta. Ele adicionou areia e aqueceu tudo em um frasco de vidro. Um vapor começou a aparecer no frasco. E então, algo muito estranho aconteceu. Ele viu no frasco uma substância misteriosa e maravilhosa que brilhava no escuro. Diante dos seus olhos, ela reluzia e brilhava. Ele achou que ia parar, mas ela continuava. O que ele descobriu, na verdade, foi o fósforo. Ele não sabia que era um elemento, e nem mesmo o que era um elemento. Ele o chamou de fogo frio. Havia um alquimista irlandês chamado Robert Boyle, contemporâneo de Hennig, que praticava a alquimia de forma mais científica, pois baseava suas conclusões em experiências e não em tolices. Foi Boyle quem definiu o que era um elemento. Ele disse que os elementos podiam se combinar para formar compostos, mas não podiam ser divididos em substâncias mais simples. Eu tenho alguns elementos aqui. Este é o silício, metal mais leve. Este é o bismuto, lindas partículas cúbicas. Este é o enxofre, geralmente sob a forma de pó, aqui formando um bastão. Mas aqui temos lindos cristais naturais de enxofre. Este é o iodo. Você pode ver o vapor lilás e seus lindos cristais roxos aqui na parede do vidro. Este é o bromo, outro halogênio. Você pode ver o líquido na parte inferior e o vapor por cima. É um líquido marrom escuro bastante pesado. E este é o cloro, um gás amarelo esverdeado, bastante venenoso e desagradável. No século XVII, quando Boyle estava trabalhando, havia poucos elementos disponíveis. Só no início do século XIX, eles conseguiram descobrir vários outros elementos, sendo que quase todos foram com a ajuda de uma nova ferramenta bastante potente, a eletricidade. Passando uma corrente forte pela soda cáustica, Humphrey Davy extraiu sódio pela primeira vez em 1807. Foi um trabalho perigoso. Quando refizemos essa experiência com equipamentos modernos, o regulador de voltagem queimou. Meu Deus. Humphrey Davy preparou 4 elementos novos usando eletrólise. Primeiro, potássio e sódio. Depois, bário e estrôncio, basicamente pelo mesmo método. Os cientistas do século XIX descobriram tudo o que podiam sobre os elementos e seus compostos. Eles sabiam que algumas reações químicas eram ativadas por catalisadores. Para cada elemento, eles observaram o ponto de fusão, o ponto de ebulição e como reagiam com outros elementos. Eles calcularam o peso atômico, o que chamamos hoje de massa atômica. Eles sabiam que os elementos tinham propriedades elétricas que os estimulavam a se combinar. O sódio queima na presença de cloro com um brilho laranja que resulta em sal, essa coisa branca esfumaçada. Depois de anos trabalhando no escuro, eles conseguiram uma grande quantidade de dados confusos e os cientistas curiosos começaram a pensar se havia um padrão nessas descobertas. Na metade do século XIX, os químicos já tinham descoberto uns 50 ou 60 elementos, mas não entendiam a relação entre eles. No entanto, alguns padrões começaram a aparecer. O que você tem aqui? Um metal chamado lítio. Um grupo de elementos, os metais alcalinos, reage com a água. É um pouco fraco, não é, Mike? É, parece com um Alka-Seltzer. Mas seguindo o grupo, as reações ficam mais fortes. Agora é sódio. É, sim. Potássio. E lá vai ele com a explosão. É verdade. Lítio, sódio e potássio claramente formavam um grupo de elementos semelhantes. Os halogênios, cloro, bromo e iodo formavam outro grupo. Havia padrões nos elementos. Mas ninguém conseguia descobrir um padrão que reunisse todos os elementos.
Um dos motivos era que, na época, muitos elementos ainda não haviam sido descobertos. Eles não sabiam disso, mas estavam tentando fechar um quebra-cabeças com várias peças faltando. Eles estavam convencidos de que em algum lugar naqueles dados havia um padrão, mas seria preciso muito tempo e paciência para encontrá-lo. Um dos cientistas que se encarregaram dessa tarefa foi o russo Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev teve uma história muito estranha. Ele era da Sibéria, a parte pobre do Império Czarista, e o último de 17 filhos. Consequentemente, sua família vivia em completa pobreza. O seu pai ficou cego e morreu, deixando a família em extrema pobreza. Sua mãe fez um enorme sacrifício, praticamente dando a vida, para garantir que o seu filho mais novo estudasse. Sua mãe pegou a família inteira e os levou para São Petersburgo, onde tentou convencer as universidades de que o aceitassem e o treinassem. É claro que recusaram, pois ele era da Sibéria. Logo antes de morrer, ela conseguiu que o seu filho entrasse em uma academia, o que deu início à sua brilhante carreira científica. Quando jovem, Mendeleev era conhecido por seu pensamento rápido e temperamento forte. Ele era impaciente e discutia muito. Ele era muito determinado a fazer aquilo ao que se predispunha. Era muito teimoso. E também ficou bastante excêntrico. Deixou crescer a barba e quase nunca cortava o cabelo, mas se dedicava inteiramente ao trabalho. Mendeleev sabia tudo o que se podia saber sobre os 63 elementos descobertos, e ele estava determinado a descobrir a relação entre eles. E quando Dmitry Mendeleev decidia fazer alguma coisa, ele ia até o fim. Apesar de ser muito impaciente, ele se acalmava jogando paciência. O objetivo do jogo era classificar as cartas na ordem certa e de acordo com o naipe, o que não era muito diferente do que estava tentando fazer com os elementos. Mendeleev pegou umas cartas em branco e escreveu o nome dos 63 elementos com o peso atômico. Ele começou a refletir sobre as cartas, tentando ver se conseguia dividi-las em grupos. Mas por mais que tentasse, não conseguia encontrar um padrão. Ele estava de saída para uma longa viagem. Mas disse ao motorista para esperar. Ele refletiu sobre as cartas durante mais algumas horas. Ele dispensou o motorista. Embaralhando as cartas na mesa, ele sabia que estava na iminência de fazer uma descoberta. Mas depois de horas pensando, exausto, ele adormeceu. E começou a sonhar. Brom, zinc, alumínio, níquel, cobalto. The halogens. E enquanto sonhava, a imagem começou a tomar forma. Ele acordou de sobressalto e dispôs as cartas de acordo com o padrão do seu sonho. O resultado desse sonho extraordinário foi que Mendeleev resolveu o problema. Eis o que ele formulou. Uma tabela com todos os 63 elementos que ele conhecia, todos dispostos de acordo com uma estrutura organizada. O que ele fez, basicamente, foi colocá-los em ordem crescente de peso atômico, vindo por aqui e por aqui. Mas ele também conseguiu reunir todas as famílias. Olha aqui os metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são os que reagem fortemente com a água. Depois, os alcalinos terrosos, como berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, e do outro lado, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Ele tinha tanta certeza de que estava certo, que fez outra descoberta muito importante. Olha só essas lacunas. Lacunas. Lacunas, onde devia haver um elemento, mas não havia. Então, ele previu algo. Ele disse, e teve a ousadia de dizê-lo, que eles deviam procurar esses elementos.
Havia muitas lacunas. Havia uma entre o alumínio e o índio e outra entre o silício e o estanho. Cientistas geralmente não são aclamados como gênios quando há lacunas ou interrogações em seus trabalhos. Mas nesse caso, as lacunas foram cruciais. Foi o que ninguém conseguiu descobrir, pois eram posições de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele foi a primeira pessoa a observar que havia peças faltando no quebra-cabeças quando deixou essas lacunas. E foi audacioso bastante para prever as propriedades dos elementos que não haviam sido descobertos ainda. Ele foi praticamente ridicularizado pelo meio científico até 5 anos mais tarde, quando alguém descobriu o que seria o galho e se encaixava perfeitamente na lacuna que ele deixou abaixo do alumínio. E 15 anos depois, a próxima lacuna foi preenchida com a descoberta do germânio. Comparando os elementos que faltavam aos seus vizinhos, Mendeleev previu corretamente suas cores, pontos de fusão e peso atômico. Demorou 20 anos, mas elementos como galho e germânio foram descobertos e se encaixavam na tabela periódica, colocando o nome de Mendeleev entre os gigantes da ciência. A tabela periódica ainda pode ser usada para prever algo. É como uma lista de ingredientes do universo. É um livro de receitas que mostra como as coisas podem se misturar e os resultados que você vai obter. Mas Mendeleev não estava só. Praticamente ao mesmo tempo, um cientista alemão chamado Julius Mayer criou um sistema muito parecido. Mas Mayer foi esquecido. Mendeleev ficou famoso porque fez essas previsões audaciosas sobre os elementos que seriam descobertos no futuro. Na verdade, ele ficou tão famoso que eles deram o nome de um elemento em sua homenagem, o Mendelévio. Há muitas diferenças entre a tabela original de Mendeleev e a que usamos hoje. Mais de 40 elementos foram descobertos. E hoje são listados pelo número atômico, o número de prótons em cada átomo, e não pela massa atômica. Na época de Mendeleev, ninguém havia provado que os átomos existiam. Elétrons, nêutrons e prótons eram completamente desconhecidos. Mendeleev revelou uma parte da sua busca pela natureza do problema. Mas outros segredos ainda estavam por ser descobertos. Os cientistas hoje acreditam que quase todo o universo é composto de algo misterioso, chamado de matéria negra. Talvez tenhamos que jogar a tabela periódica pela janela e entender que 90% do universo poderiam ser feitos de outra coisa, e não de átomos. E talvez alguém que esteja assistindo a esse programa seja o próximo a ganhar o prêmio Nobel quando determinar do que essa matéria negra é feita. Mas se Mendeleev estivesse vivo hoje, uma coisa certamente o deixaria feliz. Lembra-se do galho, o elemento que ele previu que existia? Durante muitos anos, ninguém conseguiu descobrir sua utilidade. Mas recentemente descobriu-se que os compostos do galho brilham intensamente quando pequenas correntes são passadas por eles. E é aqui onde encontramos o galho hoje em dia, nas mais novas versões da tela de vídeo, a marca registrada da era da informação. Graças a Dmitri Mendeleev, hoje atravessamos um longo caminho desde os antigos gregos com sua terra, água, ar e fogo. Fogo, fogo, terra, água e ar e fogo frio. Acho que a nossa experiência chegou ao fim. Sim. Versão brasileira RGA.